10 livros do Stephen King. Hey, Oi? Steve King here. Que? And Fez Izzard. Aí agora fica corrigindo a pronúncia dos outros. Nem sabe como é que fala o nome do homem. É Stephen King, eu leio ele desde os anos 90. Você acha que eu não sei falar o nome do homem? É Stephen King. E acabou. 10 livros do Stephen King que eu não curti. Exatamente. Hoje é um presente de grego. Por que o presente de grego? Por causa de Troia, tá, gente? Nada contra os gregos. Porque nós estamos aí comemorando o aniversário dele, do King, que fez 78 anos, agora dia 21 de setembro de 2025. E lá no meu perfil do TikTok, eu estou fazendo um vídeo por dia referente aos livros e à obra do King. E aqui eu resolvi fazer alguns vídeos, algumas coisas, tá? Eu já li ao longo desde que eu comecei a ler o Stephen King, comecei a ler na década de 90, eu já li 68 livros dele. É um escritor que eu gosto demais. Mas tem coisa que eu não curti tanto. Então eu estou aqui com 10 livros aqui que eu não curti muito, que são livros que geralmente não tem vídeos meus indicando eles. Às vezes, por algum motivo, eu falo deles, mas não é um livro que eu indico. Por exemplo, se você virar para mim e falar: ô Marcão, lá no TikTok o pessoal me chama de tio Marcão. Não sei se você vai ter assim, se quiser essa intimidade, com certeza vai ser um prazer. Caso contrário, pode ficar no Marcão mesmo. Marcão, que livro que você indica? Eu vou indicar um monte de outros: Trocas Macabras, Metade Sombria, Salem, It, um monte de outros livros sobre a redoma, mas esses aqui não são livros que eu indico para quem não tem o hábito de ler Stephen King. Mas vamos parar de enrolar, mesmo que aqui seja o YouTube, eu sei que vocês não têm o dia todo para ficar num vídeo. Ainda mais para saber de livro que eu não gostei. Sinceramente é um tema bem... Quem que vai se interessar por saber o livro que eu não gostei? Sei lá. Mas enfim, é que eu fiz um vídeo curto pro TikTok, e eu falei, pô, tava tudo aqui, eu tirei todos os livros da prateleira, falei, já tava tudo aqui. Falei, vou fazer também para pôr no YouTube. Vamos lá. Começar com o primeiro aqui, lembrando que não é que são livros ruins, são livros que eu não gostei, tá? E o critério é meu, eu não gostei, acabou. Vamos lá, esse aqui é o 4º volume da Torre Negra, é o Mago e Vidro. Esse livro eu demorei uma eternidade para passar por ele. Meu, como eu sofri para ler esse livro, sofri. Oh, meu Deus do céu, sofri. Um livro chato, demorado, me deu muito trabalho para passar por ele. Como eu já vinha gozado, e o pessoal fala que o primeiro, o Pistoleiro, é o mais chato. Eu gostei. Primeiro eu gostei, A Escolha dos Três eu gostei, o Terras Devassadas eu curti, agora chegou nesse aqui, olha. Mas como eu já estava no 4º livro, eu não ia parar, né? Então passei por ele. Dizem que esse é um livro que o próprio Stephen King gosta muito. Love, a história de Lindsay, e que é uma mulher de luto que descobre que o marido conseguia atravessar para um outro mundo e tal, e tem gente querendo o material do marido, sei lá, é um livro que fala sobre luto, tal, é bonito, tal, mas não curti, não funcionou para mim, assim, foi uma leitura que eu esperava uma coisa e entregaram outra. Eu queria uma meia mussarela, meia calabresa, entregaram uma 4 queijos, entendeu? O que veio não era aquele que eu estava com vontade. Vamos lá. Kristen, o sonho de todo dono de carro velho. Eu tenho um Astra velho e eu posso garantir para vocês, a última vez que ele quebrou, e eu gastei uma grana com ele, a gente gastou uma grana. Então o sonho de todo dono de carro velho é ter o carro que nem a Kristen, que eu não lembro mais o modelo, que eu li esse livro faz tempo. Inclusive essa aqui é uma edição nova. O livro que eu tinha, o antigo, eu perdi nos processos da vida, e esse aqui eu ganhei de uma inscrita muito querida, me mandou para mim ter na minha coleção. Então esse aqui é a edição nova, mas eu li na edição antiga, e não é um livro que eu curti tanto. O rapaz passa e vê um carro velho, sabe aquele meme? Ei, você vai pegar esse dinheiro que você tem e vai comprar esse carro velho, e aí você vai reformar ele, vai ficar lindão, e você vai colocar placa preta nele, porque você agora é colecionador. Sabe aquela história? Exatamente isso. O menino passou, viu um carro velho, quebrado, falou, eu vou comprar para reformar. Só que o carro é possuído, o carro tem alma, o carro começa a se auto-regenerar sozinho. Se fosse só isso era muito bom, mas o carro apronta muitas nossa.
É um livro que talvez um dia eu releia ele, porque a primeira vez que eu li não foi tão... Agora uma coletânea de contos esquecíveis. Contos esquecíveis do Stephen King. Tudo eventual. Confesso que o único conto aqui que realmente eu lembro de que ele foi interessante é o quarto 1408, por causa do filme, que tem o Samuel L. Jackson e John Cusack, e o filme é muito bom. O conto não é tão bom quanto o filme. Gozado, né? Geralmente é o contrário. Porém, o conto não é ruim comparado com o resto das histórias que tem aqui. Inclusive, aqui tem uma história que faz parte da Torre Negra, tal. Não lembro. Eu lembro que tem, eu já falei a respeito, mas eu não lembro. Se me perguntarem agora, Marcão, valendo 10 mil reais, me conte sobre o que fala a história. ChatGPT! Eu não lembro não, gente. Eu li esse livro faz muitos anos, nossa. Esse aqui é um daqueles casos que tinha tudo para dar certo e não deu. Buick 8, inclusive foi muito bem vendido. Eu fiz um vídeo falando sobre os livros mais vendidos de cada década e ele vendeu bem. O rapaz perdeu o pai era policial, e ele meio que vira uma espécie de um mascote da unidade de polícia lá da região, lá, e fica lá no batalhão, lá com eles, ajudando, não sei o quê. E eis que surge um tal de um Buick 8, misterioso, motor estranho. O motorista parou o carro, foi fazer uma mijadinha ali e tal. Eu esqueci que eu não estou no TikTok, aqui não precisa tantos milímetros. Foi ali dar uma mijadinha e nunca mais voltou. Um cara misterioso, sombrio, provavelmente um random flag qualquer da vida. Você não sabe quem é Randall Flagg? É um personagem que o King usa sempre, é a simbolização do que é o mal. Tal. Tem vários personagens ao longo da obra do King que a gente imagina que é o Randall Flagg ou emanações dele, como por exemplo o Leland Gaunt do Tocas Macabras e assim por aí. E esse personagem aqui larga o Buick dele e vai embora, sai andando. E o carro é muito misterioso, o carro não junta poeira, o carro engoliu uma pessoa, um mecânico lá que foi fuçar nele, desapareceu, sai uns bichos doidos dentro do carro e tal. Tirando isso, o livro é extremamente parado e chato, não curti, não gostei. Esses dois tem que mostrar junto, peraí, vou colocar na ordem certa. O Talismã e a Casa Negra. São continuações, tá? Então você não pode ler a Casa Negra sem ter lido o Talismã primeiro. Não é ruim, mas eu não curti. A história do Jack Chambers, o mesmo da Torre Negra, porém uma outra versão dele. É muito doido isso, né? Até King dá umas viajadas. Ele tem que salvar a mãe dele que tá doente. A mãe dele tá para morrer, tá com uma doença estranha. Então, e ele descobre que o pai dele tinha o poder de atravessar para os territórios. E ele atravessa atrás de um objeto mítico chamado Talismã, que pode curar a mãe dele. Chegando lá, ele descobre que a versão da mãe dele de lá era uma rainha tal, e que a versão dele não existe mais, que morreu lá, que existem versões deles. É interessante, mas não foi assim um livro que eu curti tanto, foi bem arrastado. Não sei se a parceria do King com o Straub não funcionou, não sei. E aqui eles repetem a dupla na Casa Negra. Esse eu gostei um pouco mais, que é com o Jack já adulto, um policial. Ele não lembra muito do que aconteceu com o garoto e tal, e ele tem que desvendar alguns crimes, algumas coisas que estão acontecendo, que envolve também a Casa Negra, tal, que é uma manifestação da torre aqui, enfim, da torre. Esse aqui, geralmente, o pessoal indica para quem nunca leu King. Eu já vi vários criadores de conteúdo indicando. Eu tenho vontade de pegar eles para eu não indica essa porcaria. Joyland, eu acho um livro muito fraco. Vale salientar que esse livro aqui, Joyland, Depois e o Homem do Colorado, Garoto do Colorado, eles são livros que foram encomendados por uma editora de livros de bolso. E é a Hard Case Crime, alguma coisa assim. Eu já fiz até vídeo falando sobre isso, já esqueci. E a proposta dessa editora é fazer livros populares sobre crimes e investigações. E as capas, tudo assim, com garotas na capa, tal, garotas. Inclusive o vídeo que eu fiz lá, eu peguei algumas capas, teve três, uma capa eu tive que, não pude usar porque o TikTok é muito sensível para qualquer coisa que apareça alguma outra coisa. E as capas é tudo assim, garotas na capa, tal, uma coisa bem, como eles falam, no ar. Eu
Confesso que eu precisei pesquisar o que era noir, para entender direito o conceito do noir. Caso você não saiba, pesquise também. É história antiga de crime, de investigação. É aquela história assim, imagina a cena. O investigador particular está no escritório e chega uma mulher bonita. Sabe essa cena? Já imaginou? Chapéu, chapelão, uma mulher, tal, meio branco. É isso aí, noir. Pronto. Definiu noir com poucas palavras. Então, ele é esse editor dessa proposta. Mas, sinceramente, essa história em si é muito fraquinha. O rapaz que vai trabalhar tomou um pé na bunda, foi trabalhar passar um tempo trabalhando num parque de diversões chamado Joyland, e lá descobre que teve uns crimes lá e tal, e tem um fantasma que quer que solucione o crime. Então, fraquinho. Estamos acabando. Belas Adormecidas, o King escreveu com o filho dele, o Owen King. Parceria também não funcionou. Quando o King escreve com alguém, eu não sei. Não funciona muito bem. A premissa é interessante. As mulheres, elas entram num estado de hibernação, elas dormem. Eu não sei a sua, mas a minha, quando ela dorme à tarde e acorda, ela vai cochilar, rapaz, a mulher parece que sai, sabe, essa coisa. Então eu fiquei imaginando aqui, quando elas entrarem em hibernação, eu falei, meu Deus, quando elas acordar vai ser uma loucura. Brincadeira, gente. Elas entram numa hibernação e criam um casulo em volta delas. E aí é que lembrou muito minha esposa, porque se você tentar acordar ela fora da hora, tirar elas do casulo, elas saem enlouquecidas, destruindo tudo. E a minha esposa, do mesmo jeito, se você ela for cochilar, se acordar ela antes do momento que ela acha que era o que ela queria, nossa, destruição total. E aqui a premissa é até interessante, os homens ficam perdidões, como todo homem fica quando a sua mulher não está perto, fica perdido, sem saber o que fazer da vida. Só que o livro é meio chatão, infelizmente não funcionou tão bem assim, especialmente na parte que você descobre para onde a mente dessas mulheres vão quando elas estão dentro do casulo, então ficou meio bobão. E finalizando aqui os 10, lembrando que eu vou falar do um que eu não consegui terminar. Infelizmente o último lançamento do King lançou agora em maio desse ano, ó, não pi. E ó, até a personagem aqui, a Holly Gibney, que é uma personagem que eu gosto pra caramba, e os livros tá tudo na frente, né, gente? Desculpa aí. Eu não tô acostumado a gravar para o YouTube. Desculpa, gente, desculpa. Eu sou da vertical, não da horizontal. Então eu costumo... Inclusive, para vocês terem uma ideia, só para ilustrar algumas curiosidades. Eu tenho que filmar com o celular com a câmera traseira, porque senão eu fico querendo olhar para o meio do celular, porque é onde eu olho quando eu estou fazendo vídeos pro TikTok, pro Instagram e tal, eu olho pro meio, porque a câmera fica em cima, e aqui no YouTube eu tenho que gravar com a câmera traseira, eu não sei se a imagem tá boa, não sei nem se tá gravando, se você estiver vendo esse vídeo porque tava gravando, porque já aconteceu de eu gravar e simplesmente ele parar de gravar, mistério. Mas vamos lá, Não Pisque, eu não curti, tem umas coincidências aqui que me incomodaram muito. O livro é bom em alguns sentidos, então, mas assim, eu acho que tem alguns conceitos que menos é mais, é um desses conceitos. Outro conceito é, por que o nariz a gente coça quando a gente está gravando um vídeo longo? E eu não queria cortar esse vídeo, mas eu vou precisar cortar porque eu preciso coçar o nariz. Pronto, cocei o nariz, graças a Deus. Vamos lá. Menos é mais, já ouviu isso? Exatamente aqui, porque aqui você tem dois grupos vou chamar de vilões, tá? Dois grupos, dois núcleos, melhor. Um núcleo de vilões que estão querendo punir uns jurados lá em um tribunal porque condenou um homem inocente, e um outro núcleo que quer acabar com uma palestrante, olha que coincidência, cara. Com uma palestrante, só que essa aqui é palestrante do outro espectro. Ela é uma feminista que defende os direitos das mulheres, o direito do meu corpo, minhas regras. E aí tem um grupo aqui de radicais que querem acabar com ela. E a Holly vai estar no meio desses dois aqui, e alguns personagens vão estar nos dois grupos e tal. Então eu comecei a achar muita coincidência, muita coisa. E isso a leitura não me enroscou. Quando enrosca uma leitura nos pontos assim, umas coincidências absurdas, do tipo, um núcleo se escondeu num prédio abandonado e o outro grupo lá, o outro núcleo, eu não vou ficar entrando em spoiler,
de toda uma cidade, acaba se escondendo no mesmo local. Então as duas narrativas se fundem. Você olha e fala, nossa, se ainda tivesse alguma coisa sobrenatural, tal, mas não tinha, é pura investigação. Então, assim, eu não curti, infelizmente não rolou. Conforme eu prometi, eu vou mostrar para vocês o livro que eu não consegui terminar de ler do Stephen King, que foi Jogo Perigoso. Em algum lugar da tela está aparecendo a imagem dele. Esse livro eu não consegui. Se você não conhece a história, é um casal que está passando por um problema, a coisa está meio que esfriando, tal, e eles resolvem apimentar. O homem tem a ideia brilhante de ir para o lago para apimentar a relação, e ele leva o quê? Ele leva algemas. Algemas! Vamos algemar a minha esposa. E aí, naquele momento, ele acho que deve ter lido 50 Tons de Cinza, e aí teve algumas ideias. Aí foi lá, mentira, o livro é bem mais antigo, tá? Por favor. Mas aí ele algema a mulher, a esposa, só que a esposa não curte muito a ideia. Estou confortável com isso, não gostei, não. E ele não entende que não é não, mesmo que a esposa diga não, é não, não tem essa. Não tá legal, não tá curtindo, não, acabou, não tem. Não é porque, o cara acha que, minha esposa, não pode falar não. Ele meio que foi pra cima, e ela ficou brava e deu um empurrão nele, aí, buf. Não é spoiler, é logo no comecinho do livro, tá? Porque o livro todo, o que me matou foi um detalhe. Aí, aí ele sai de cena, esse marido. Eu não vou falar o que aconteceu com ele. Mas ele sai de... E aí fica ela algemada lá. O livro, pelo menos até onde eu li, era ela algemada naquela cama, viajando, lembrando de coisas, tendo delírio, não sei o quê. O King fez algo magistral com dois personagens, que foi no livro Misery. Eu acho aquele livro sensacional, fantástico. Mas no Jogo Perigoso, eu não consegui, não foi. Parei na metade, inclusive eu nem tenho ele aqui. Hoje talvez eu lesse até o fim. Na época eu era muito vidrado de terror, suspense, só lia terrorzão mesmo. Então aquele livro não foi. Travou, eu parei. Inclusive tem um filme na Netflix, nunca assisti, nunca me interessei em assistir. Gente, então é isso aí. Essa é a minha lista, 10 livros que eu li do King que eu não curti tanto, e um que eu não consegui terminar de ler, que foi Jogo Perigoso. Espero que você tenha gostado. E se você achou que vale, eu ia te pedir para você dar uma curtida, e se não for abuso da minha parte, compartilhar aí, ou até se inscrever no perfil, tá bom? E se não for abuso também, um pix de 10 mil reais também ajudaria. Não, tudo bem, eu fico feliz de você se inscrever aí, porque aqui no YouTube realmente eu tô começando a criar mais conteúdo para fazer vídeos mais longos. Não que eu tenha muita coisa interessante para falar, mas enfim, é o que tem, né? A gente vai fazendo, a gente vai se empolgando, vai gostando, tá bom? Então a gente se vê. E se você quiser mais coisas assim, vai lá nas minhas outras redes lá, tá? Lá no TikTok, no Instagram e tal, eu interajo. E principalmente comentários e tal. Eu vejo mais comentários lá do que aqui. Aqui eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de ver os comentários, eu tenho que ficar meio que procurando. Lá já aparece, cara, eu já entro, já comento, já respondo, tá bom? Então é isso aí, valeu. E feliz aniversário, Stephen King. E não vai me corrigir, não.